Muito bem, meus amigos, muito bom dia para aqueles que eu não tive a oportunidade de dizer bom dia ainda. Está um dia muito bonito aqui no Texas, são 10h30 da manhã, horário central, e já somos 30 conexões. A gente sabe que algumas pessoas se juntam logo depois. Hoje nós vamos ter um assunto bastante interessante, o título já está aí na tela: A Lei da Destruição, Guerras e Tragédias Naturais. O tema realmente é assustador um pouquinho, mas sempre existe um aspecto de esperança, consolação e entendimento, não é? Então é isso que que o nosso amigo Eduardo vai nos ajudar navegando através do assunto. Antes nós vamos fazer como sempre fazemos, uma prece de abertura, e nós vamos convidar a nossa amiga Maria Helena para fazer. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, aquele bom dia a todos com muito carinho. Queridos amigos e amigas, encarnados e desencarnados, aqui reunidos nesta manhã de domingo, para mais um estudo da doutrina espírita. Vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, mentores espirituais do Sunrise, anjos da guardião de cada um de nós, e toda espiritualidade amiga. E vamos também envolvendo o nosso irmão Eduardo, que facilitará a palestra de hoje, com um tema bem interessante. E nessa frequência de paz e amor, pedimos permissão para iniciar os estudos de hoje. E pedimos também, Pai, que sempre possamos nos empenhar em colocá-los em prática, sempre que pudermos, em nosso dia a dia. E assim, com todo carinho e atenção, iniciamos o estudo de hoje, dizendo graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Helena. Amigo Eduardo, é com você então. Obrigado, Antúlio. Obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente estar conversando e estudando juntos esse tema que eu estava lembrando, né? Alguns ou vários de vocês, né, que compartilharam conosco as reuniões públicas em pessoa, né, antes da pandemia. Eu acho que essa foi uma das últimos estudos públicos que nós tivemos em pessoa. Eu me lembro, a gente falou sobre isso logo no começo da pandemia, acho que era ou final de fevereiro ou início de março do ano passado. Então foi interessante a gente, né, tentar entender o que a gente achava que vinha pela frente. E hoje, parte do que a gente vai fazer é dar uma olhada, né, no que aconteceu também, né, pensar um pouco, refletir um pouco no que aconteceu desde que tudo começou. E, como sempre, buscar na doutrina esclarecimento sobre, né, como que as coisas funcionam, como que o mundo funciona, o porquê das coisas, né? A doutrina, para todos nós que nos encantamos com ela é muito esclarecedora e muito acolhedora, né? E é isso que a gente busca aqui hoje. Eu vou estar usando aqui o nosso chat para quem quiser participar, vou fazer perguntas, e quem quiser participar aproveita aí, né, para exercitar os dedos, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer, novamente, não é ninguém é obrigado a responder, mas quem quiser, eu queria saber, quando a gente fala em guerras e tragédias naturais, incluindo pandemias, né, terremotos, tsunamis, furacões, etc., o que vem à mente para vocês? O que é que vem à mente? Né? Pode ser do ponto de vista espírita, pode ser de qualquer outro ponto de vista. Se alguém quiser se aventurar aí no chat, eu vou estar só aí buscando aí subsídios, ó, tristeza, né? Amigo querido aí Henrique falou sobre tristeza. Alguém mais quer se aventurar aí? Ó, fica à vontade. Quem tiver no chat aí, vovó já disse medo. Obrigado, Carol. Um beijo na vovó já.
Olha aí, meu reino não é desse mundo, disse, né, Jesus. Então, gente, qual a razão disso tudo, né? Antúlio pergunta, por quê? Por que isso está acontecendo? Então a gente vai estudar, né? Isso daqui a gente ainda chama de estudo público, porque a gente, apesar da ausência dos amigos, olha aí a Ana falando, vamos falar sobre isso também. Obrigado, gente. Vou continuar aqui. Então a gente vai falar sobre tudo isso e refletir sobre o plano de Deus para nós. Né? Provação, Luiz Miguel está falando. Qual é o plano de Deus para nós? Porque tudo tem uma razão, nós acreditamos, tudo tem uma razão. A gente sabe, pelo que nós estudamos na doutrina, que nós não vivemos no caos. Nós não vivemos desamparados. Nós vivemos num sistema de amor. Muito difícil, às vezes, encontrar o amor na calamidade, né? No que parece o desespero, no que parece um descontrole, né? Mas vamos lá, vamos usar. A gente vai falar muito sobre inteligência hoje também, porque ali eu passei o pente fino ali para tentar entender a mensagem, e é interessante os temas que surgem aí, querida irmã. Obrigado, bem. Vamos lá. Continuando aqui, se eu conseguir fazer funcionar aqui o meu computador, que obviamente eu não estou conseguindo. Agora eu consegui. A gente vai começar lendo aqui uma passagem de Mateus, onde Jesus, lá há 2.000 anos atrás, já profetizava. Jesus, além de tudo que ele era, né, obviamente, um espírito puro, né, um espírito, um médium, obviamente, dominando todas as ciências e todos os sentimentos purificados, ele era um profeta também, claro, né? Porque o ponto de vista dele é extremamente mais amplo que o nosso. E ele já sabia de muitas coisas que viriam. Então ali ele falou para os discípulos. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Esse era o templo lá de Jerusalém, né? Vocês me corrijam aí, os estudantes de plantão. Mas que era um motivo de muito orgulho para o povo, aquele templo que foi construído. E eles gostavam, né? Os discípulos adoravam apontar, olha só que beleza que nós construímos aqui, esse templo maravilhoso. E Jesus observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Eu já sabia Jesus que o templo seria destruído como foi. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Estava todo mundo querendo aproveitar, né, Jesus, para ver se ele entregava o ouro, né, contava aí quando que as coisas iam acontecer. E Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, que Jesus também sabia que iam ter muitos enganadores, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, como aconteceu e tem acontecido. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores do parto. Bom, a gente poderia ficar estudando essa passagem o resto do tempo que nós temos, que não vai ser o objetivo de hoje, mas a gente consegue aí apreciar, né, que Jesus já sabia que a terra teria que passar por calamidades que seriam necessárias. Ele falou: tudo isso vai ter que passar. Nós vamos ver por que vai ter que passar. E ele fala: isso é apenas como as primeiras dores de um parto. Um parto, né, sabemos, é um acontecimento feliz, porque é a chegada, né, de mais um membro das nossas famílias, né, seja um parto
da nossa própria, né, da nossa própria família, seja de um amigo, seja de um primo, seja de um irmão, né, de uma irmã, de uma família que a gente conhece, mas sempre é um motivo feliz, por quê? Porque é a chegada de mais uma vida, né, para as nossas famílias. Então, Jesus está falando, isso são dores necessárias para algo melhor que vai vir. Então, isso tudo são as dores. O parto é doloroso, né? A minha esposa fala que você vai nascer mulher na próxima vida, para você ver como que a gente sofre. Eu aprecio muito, porque né, eu nunca senti a dor do parto. E eu sei que não é pouca. Então, eu tenho um respeito muito grande pela maternidade, porque é um sacrifício para trazer uma alegria muito grande. Jesus usou essa analogia também para nos ilustrar. Então, vamos lá. Eu quero usar esse gráfico aqui. Vai ter muito gráfico e número aqui, mas a gente não precisa ficar prestando atenção nos detalhes aqui, não, tá? Isso aqui é o famoso um dashboard do coronavírus. A gente começou a olhar isso no começo, né? E era há alguns meses atrás, há mais de um ano atrás, esse gráfico era assustador, né? Porque a única coisa que a gente conseguia ver eram os casos de pessoas infectadas e as mortes, que ainda são muito grandes e muito dolorosas, além de todas as outras dificuldades que a pandemia nos trouxe. Eu acho que a maior delas que a gente vai falar é a distância, né, de não poder estar com os nossos familiares e amigos, né? Acho que essa é a maior dor. Mas olhando hoje para esses números, a gente já vê os números verdinhos ali, que os números verdinhos são a quantidade de doses da vacina que foram administradas. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, né, alguns meses atrás, depois da pandemia, nossa maior esperança era uma vacina. E a gente ficava em dúvida: quanto tempo vai demorar para essa vacina aparecer? Será que nós vamos conseguir fazer uma vacina? E olhe só, hoje, alguns meses depois, a vacina é real. Ainda temos dificuldades? Sim. Estamos enfrentando a terceira onda do Covid, da variante Delta? Sim, estamos. Mas quanto progresso já fizemos numa pandemia que há 500 anos atrás provavelmente teria decimado a nossa população. Eu vou mostrar alguns números. Eu diria, sem estar chutando muito, que talvez metade da população do mundo, há 500 anos atrás, com um vírus desse, teria desaparecido. Muitos desencarnaram, mas a rapidez com que nós conseguimos nos unir e criar uma solução é impressionante e aconteceu pela primeira vez no nosso globo. Nunca antes as nações se uniram tanto e nós conseguimos resolver, ou pelo menos iniciar a resolução de um problema dessa magnitude. É algo para que nós refletamos mesmo. Refletamos mesmo. Vamos lá. Continuando aqui, se eu conseguir fazer o meu computador funcionar. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando a gente olha para o século passado e todas as grandes causas de morte, né, guerras, desastres naturais, infecções, câncer, doenças respiratórias, doenças do coração, se você tivesse que chutar qual foram as maiores causas, a primeira causa, né, de desencarne no século passado? Alguém falou aqui, ó, a gripe espanhola, né, as infecções, né? Então vamos pensar aí, quem quiser participar do chat, fique à vontade, mas se você tivesse que chutar, né, eu já fiz essa pergunta antes em outros locais, e não é incomum das pessoas né, apontarem ou terem a impressão de que as guerras e os desastres naturais são a primeira causa, né, da morte. Mas, curiosamente, quando a gente pega ali os 4 bilhões de pessoas que desencarnaram no século XX, 95% desses desencarnes
foram primeiramente por doença do coração, que ainda é a maior causa de desencarne hoje, né? É uma tragédia, é uma pandemia, é um desastre natural silencioso, né? A gente não escuta isso em massa porque não acontece de uma vez, não tem cobertura do jornal, né, das redes de notícias, e as pessoas estão desencarnando normalmente todos os dias, né? Mas na verdade, o ponto aqui, e as infecções sim foram grandes causadoras da morte no século XX, como falou o Mauri, né? É, mas o que a gente quer também comentar aqui é que, por exemplo, as guerras e as desastres naturais, eles foram responsáveis por uma parcela muito menor do que normalmente a gente imagina, principalmente os desastres naturais, né? Que em 100 anos aconteceram vários desastres naturais que nós não vamos, né, passar muito tempo hoje estudando, mas o número de mortes foi pequeno e tem diminuído. A gente vai olhar essa tendência que está acontecendo. E nós vamos falar também das infecções um pouco, daqui a pouco, né, para a gente pensar o impacto disso na gente. Mas vamos em frente, vamos continuar aqui. Então, vamos buscar na doutrina entender o que os espíritos nos trouxeram com relação à guerra e depois os desastres naturais, né? Kardec claramente tinha uma curiosidade muito grande, organizou essa pesquisa com os espíritos porque queria saber o porquê. Então ele perguntou ali entre as questões 742 e 43, por que isso vai sempre existir? Nós vamos ter que continuar guerreando para sempre? E os espíritos, com muita tranquilidade, trazem, né, que a guerra é uma reflexão ainda da predominância da nossa natureza animal sobre a espiritual e o transbordamento das paixões. Em outras palavras, não existe nenhuma causa nobre para a guerra. Às vezes nós tentamos disfarçar através, né, de uma justificativa nobre, mas o que os espíritos nos falam é que são aquelas paixões, é o nosso orgulho, é o desejo do poder, né, da hegemonia, é o egoísmo que leva as guerras a acontecer, de povo contra povo. Mas nos fala que à medida que o homem progride, essas guerras vão ser menos frequentes porque ele lhes evita as causas, fazendo-o com humanidade quando se sente necessário. Eu sei que todos nós, né, que crescemos nessa geração, aqui o pessoal mais da minha idade, o nosso grande medo sempre foi a Terceira Guerra Mundial. Não sei vocês, mas eu e a minha família sempre, né, discutíamos, conversávamos, e de vez em quando esse tema aparecia, que nós temos um receio muito grande da Terceira Guerra Mundial. Muitos espíritas falaram sobre isso, né, que seria uma catástrofe se o mundo entrasse numa terceira guerra. Por quê? Porque seria um tropeço muito grande. O homem, a essa humanidade nossa, foi dada a oportunidade de raciocinar e não escolher a guerra. E se nós tivéssemos entrado numa terceira guerra mundial, seria um grande tropeço, seria um grande erro, seria realmente a gente ainda insistir nas paixões e não permitir que, com toda a inteligência que nós já desenvolvemos, não permitir que os nossos sentimentos e a nossa desejo de fraternidade vencessem. Felizmente, até hoje nós não entramos numa terceira guerra mundial. Tivemos outros desafios necessários que a gente vai estar refletindo aqui, né? A pandemia é um deles, mas é muito melhor que tenha vindo desta maneira do que de uma guerra. Então, à medida que o homem progride, essa guerra vai ser menos frequente e essa guerra será mais humana quando necessária. Ela será mais humana quando necessária. Porque a proteção sempre vai ser necessária. Quem leu as obras do André Luiz, eu vou pedir aí para os amigos estudantes de plantão, nós sabemos, não me lembro o livro agora, se é o Missionário da Luz, não vou lembrar,
aonde André Luiz descreve as barreiras que são feitas no plano espiritual. Eles têm até revólver, né, espingarda, acho que de energia para neutralizar os espíritos. Parece um pouco, qual é a palavra aqui? Um pouco desumano, né, essa colocação. Mas o conceito da proteção, ele existe até no plano espiritual, né? Não é com o desejo da guerra, não é com o desejo da destruição, é simplesmente com o desejo da destruição, desculpa, da proteção. Então isso vai continuar sendo necessário. E a guerra vai desaparecer quando o homem compreender a justiça de Deus e os povos serão irmãos. Eu acho que nós estamos vagarosamente caminhando nessa direção. Vagarosamente. A pandemia, apesar de ter incitado conflitos entre certos povos, a gente está apontando o dedo, né? Veio daqui, veio dali o vírus. O que dominou foi a união das universidades, dos cientistas, dos governantes, para descobrir como é que nós vamos solucionar esse problema. Algo que nunca foi feito nessa escala na história do mundo. Bom, tem algum benefício a guerra? E o culpado é culpado aquele que provoca a guerra? Porque Kardec era muito astuto, né? Kardec perguntava: tem algum benefício a guerra? E esperando que a resposta fosse sim, ele já falou: então, mas peraí, se tem benefício, quem provoca tem mérito? Então, aqui a gente pode trazer aquela passagem de Jesus muito clara, que me ajudem aí, gente. Eu acho que vai mais ou menos assim, né? Que os escândalos são necessários, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Aqui o caso é o mesmo. A guerra é necessária, mas ai daquele que a provocar. Então é quase que um paradoxo. Então, essa é a espiritualidade, utilizando a nossa fraqueza, utilizando a nossa pequenez para produzir progresso. Veja, o tema de hoje é a lei da destruição. O que quer dizer isso? Que não é uma escolha, que não é um acidente, é uma lei. Como todas as leis, o que quer dizer lei? Lei significa que ela se aplica a todos os locais e todas as circunstâncias, principalmente a lei de Deus, né, que é uma lei perfeita. Então, essa lei diz que tudo tem que ser destruído. Então, a destruição ela vai ser necessária para a renovação, como alguém falou. Mas, infelizmente, os instrumentos dessa destruição somos ainda nós mesmos que somos imperfeitos. Na medida que vamos ficando mais perfeitos, nós não mais necessitamos, né, da destruição dessa maneira. A destruição vai ser mais branda, vai ser uma transformação mais branda, não vai ser tão violenta. Então, olha só, os benefícios que nos traz a guerra. A liberdade e o progresso. A guerra traz progresso? Sim, traz. Infelizmente, precisa ser a guerra. Mas os avanços tecnológicos que se faz durante a guerra são tremendos. Se justifica a guerra por causa disso? De maneira nenhuma. Mas porque Jesus, né, os Espíritos falam na mesma sequência de questões, aí, 744 e 745. Da maneira que eles falam, a liberdade e o progresso são gerados a partir da guerra, eles ainda falam, grande culpado é quem produz a guerra. E muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios que haja sido causa. Então, é uma dificuldade, né? Que nos diz o seguinte: apesar da guerra gerar o progresso, claramente ela não é a única maneira de se gerar o progresso. E nós temos a escolha de progredir sem ter que causar sofrimento. É essa a mensagem aqui. Ela tem um papel como a providência aproveita todas as situações para nos impulsionar ao progresso. Esse é mais um caso, mas não é a única opção que nós temos. E olha lá, responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, a gente estuda e sabe que o processo de restituição espiritual para alguém que é responsável por grandes calamidades, como a guerra, né, os extermínios, ela é muito longa, porque
a justiça de Deus não falha, né? Ela não esquece, né? Não tem lá, vamos arredondar. O bem anula o mal, mas nós temos que, no final das contas, né, responder por tudo que tivermos feito. Vamos lá. Seguindo em frente aqui, a gente vai falar agora sobre uma passagem que o amigo Antúlio me lembrou quando a gente fazia a revisão desse estudo, da Revista Espírita de 1865, que nos lembra o seguinte: a luta é necessária ao desenvolvimento do espírito, porque é na luta que ele exercita as suas faculdades. Mais uma vez, essa ressalta, né, esse foco dos espíritos no aspecto de que nós aprendemos através dessas dificuldades. A gente faz um exercício de inteligência. Aquele que ataca para obter seu alimento e aquele que se defende para conservar a sua vida fazem exercícios de astúcia e de inteligência e aumentam, consequentemente, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas o que foi que, na realidade, o mais forte ou mais apto tirou do mais fraco? A sua vestimenta de carne e nada mais. O espírito que não morreu, mais tarde tomará outra. Nós sabemos, né, essa é a grande lição consoladora do Evangelho, é que nós somos super-heróis, né? Todos nós somos super-heróis e super-heroínas. Nós somos indestrutíveis. A gente não perece, o nosso corpo perece. A nossa essência segue, né? Então, essas infelicidades que passamos são, né, tropeços no caminho do aprendizado, né? Mas sabemos que no final o que fica é o progresso, e o progresso que vai caminhar sempre nas duas vertentes, o intelectual e o moral, nos tornando seres melhores, né, até atingirmos a perfeição. Então, fazendo agora um fechamento da parte das guerras, para a gente falar um pouco mais das outras tragédias, a gente aprende então o seguinte, né, que o percentual de vítimas de guerra vem diminuindo. Lembre-se que o Livro dos Espíritos falou que a guerra vai se tornar mais humana. E isso tem acontecido, né? Por mais terrível que a guerra seja, os países têm trabalhado muito nos protocolos da guerra, para ao máximo tentar proteger os civis. Ainda é muito triste, mas esse lado de ter pelo menos uma preocupação tão grande com a humanidade é algo que demonstra o nosso progresso. Ainda temos guerra, infelizmente, mas caminhamos ao progresso. Mas cresce a consciência geral em relação à guerra, né? Mesmo entre nós, com certeza, nos meios onde nós convivemos, eu acho que eu posso falar isso com segurança, a grande maioria das pessoas com quem nós falamos não enxerga a guerra como a primeira opção. Eu acho que o sentimento de que a guerra é algo ruim já domina uma grande parte da população. Certamente não toda a população, mas esse sentimento tem sido despertado, né, ao longo das décadas. E nós estamos caminhando para uma situação onde evitar a guerra é uma prioridade. Evitar a guerra é uma prioridade. E ainda não podemos justificar, infelizmente, por estado em que estamos, o desmembramento, vamos dizer assim, né, desfazer os exércitos, porque ainda é necessário a proteção dos povos, né, como a gente estava aí fazendo referência até ao mundo espiritual, né, a Denete falou aí dos livros Amanhecer, de Uma Nova Era, onde vai falando sobre as armas espirituais. Até no mundo espiritual, nós temos que nos proteger, existem mecanismos de proteção. Então, isso vai ser necessário para o mundo também, mas de uma forma mais humana. E nós, como espíritas, o que fazemos? Né? O que fazemos muito bem, que é continuarmos vibrando pelo globo. Né? A gente sabe, a gente estuda, a gente pratica, né? Através da prece, da irradiação. Sabemos que essa vibração, as nossas vibrações individuais e as nossas vibrações em conjunto, elas afetam de verdade, materialmente e espiritualmente, o nosso mundo. Então,
a nossa vontade, essa projeção do nosso pensamento, do nosso sentimento para o bem, para a paz, ela faz toda a diferença. Então é algo que nós temos que estar convictos que nós temos essa força, nós temos esse poder de mudar o mundo onde vivemos através da vontade, né, o exercício da prece que nós aprendemos, o maior recurso que nós temos é a prece. E se nós exercitarmos essa prece todos os dias, seja pessoalmente, né, no nosso lugar de preferência, da forma como quisermos, porque não existe uma forma de orar prescrita, isso Jesus nos ensinou, ou em grupo, que possamos fazer isso, porque esse recurso é poderoso. Optar pela paz, né? Sejamos instrumentos dela. Nós todos temos a oportunidade de votar. Pode ser votando, né, literalmente, ou pode ser votando com as nossas escolhas, né? Nós temos essa opção. Mas temos que ter caridade e respeito para quem ainda não comparte da mesma visão. Nós não podemos escolher para quem vamos ajudar também, né? Nós vamos ajudar sem olhar a quem, independente da opinião do outro, né? Nós vamos continuar sempre desenvolvendo a nossa vontade de ajudar. E vamos raciocinar, vamos expressar nossas opiniões e ideias, mas com amor, né? É isso que o Espírito é chamado a fazer. Bom, tragédias naturais, né? Vamos falar um pouco sobre as tragédias naturais. Então, no capítulo 18 da Gênese, esse é um outro aspecto muito interessante da doutrina espírita, porque várias religiões, várias filosofias acreditam, né, interpretam as escrituras como se o mundo fosse terminar, né? Alguma coisa virá e o nosso mundo vai se extinguir, vai ser o fim do mundo, né? Virou até um termo, né, que a gente usa constantemente, né? Não é o fim do mundo, né? Não é o fim. Até em inglês eles usam, né? It's not the end of the world. Então a gente sempre nós incorporamos essa ideia no nosso dia a dia, né? Não é o fim do mundo, não fica nervoso, não é o fim do mundo, porque a gente acreditava por muito tempo que existiria o fim do mundo. Mas os espíritos vêm nos falar com clareza que a Terra, nos dizer dos espíritos, não deverá absolutamente ser transformada por algum cataclismo. Não vai vir o chupão, né? Numa época no espiritismo se falava aí do cometa chupão, né? Que ia passar, ia levar os espíritos, ia causar tragédias no mundo. A gente sabe que não é isso que vai nos transformar. Não é algo que nos aniquilaria subitamente toda uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova a ela sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Olha só, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós vamos nos transformar, como já nos foi anunciado, como já lemos em vários trabalhos, né? O Divaldo Franco é um dos grandes espíritas que se dedica muito a falar sobre a transformação do mundo, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Dr. Bezerra de Menezes, que se manifesta por Divaldo várias vezes nas suas mensagens, ele toca nesse aspecto. Divaldo já escreveu vários livros, um recente, né, falando sobre a transformação do mundo. E a gente vai aprendendo, e a Gênese nos traz isso muito claramente, né? Não precisamos também nos desviarmos muito da codificação, que essa transformação vai ser gradual. Ela é feita por um processo de reencarnação. Os espíritos que estão preparados para continuarem na Terra, no mundo de regeneração, vão continuar encarnando aqui, enquanto outros espíritos mais elevados também chegam, como sempre chegaram na história do mundo, para nos auxiliar, e aqueles que ainda insistem em não melhorar, porque a oportunidade é muito grande, são várias oportunidades, mas aqueles que ainda insistem em não melhorar
encarnarão em outros mundos. Essa é o que a gente aprende. Encarnarão em outros mundos, né, continuarão a sua jornada no mundo igual à Terra, enquanto a Terra passará a ser um mundo de expiação e prova. Isso quer dizer que nós não teremos furacões, terremotos, não teremos pandemias? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que nada disso vai destruir a Terra. Mas nós teremos sim, porque isso faz parte da transformação também. E é necessário. Tem um objetivo muito claro, que a gente vai continuar estudando aqui. Então, eu vou pular isso daqui. Ele simplesmente nos fala o seguinte, que todos nós vamos morrer. Né? Não temos escapatória, nós vamos desencarnar. Todos vamos desencarnar. A única diferença, né, da pandemia, dos flagelos, né, como a pandemia, ou a guerra, ou um furacão, é que, nesse caso, acontece ao mesmo tempo para um grupo de pessoas. No caso da pandemia, aconteceu ao mesmo tempo para o mundo inteiro. Então vamos pensar, por que algo dessa maneira, que acontece ao mesmo tempo, afetando todos no globo ao mesmo tempo? É um evento raro, infeliz, mas uma oportunidade rara também. Temos uma oportunidade, a oportunidade que nos trouxe a pandemia é única no sentido que, ao mesmo tempo, nós estamos sendo todos afetados, nos torna iguais, porque não interessa, nós sabemos disso, não interessa a sua raça, não interessa a sua condição financeira, social, a sua condição intelectual, se você estudou mais, se você estudou menos, não interessa onde você mora, todos nós fomos afetados da mesma maneira. Essa pandemia é a pandemia mais democrática que já aconteceu. Não tem, os espíritos tentaram, os cientistas tentaram segmentar os dados de tudo que foi jeito, para ver se, será que não afeta mais o latino? Será que não afeta mais o asiático? Será que não afeta mais? Não. Todo mundo é afetado da mesma maneira. Né? Claro que algumas condições de saúde, como em qualquer doença, elas vão ter um papel maior ou menor, mas ninguém é isento de ser afetado pelo vírus. O que realmente nos uniu, no sentido que nós todos somos iguais perante essa pandemia, né, perante Deus. Número 1. Número 2, nos deu a oportunidade de exercitar a nossa inteligência para que pudéssemos juntos descobrir como é que nós vamos resolver esse problema. E número 3, despertou em nós, além da inteligência, que é o grande objetivo, o sentimento. Nos fez perceber quanto que a vida tem valor. Nos fez perceber quanto que a amizade tem valor. Nos fez perceber quanto que a família tem valor. Como tem sido duro essa situação para todos nós. Né? Eu sei que acho que meu papai e minha mamãe estão aqui escutando, e já faz quase 2 anos que eu não os vejo em pessoa. É duro, né? É uma saudade muito grande, e muitos de nós não só não podemos estar com as pessoas que nós amamos, mas muitos de nós perdemos pessoas que nós amamos sem poder estar perto, sem poder dizer um adeus, sem poder nem dar homenagem a essas pessoas, né? Nem participar do enterro, do funeral, por exemplo. Então, apesar dessa pandemia afetar um número muito pequeno de pessoas, no caso do desencarne, a gente vai falar disso, isso que é a coisa muito interessante dessa pandemia, eu vou mostrar um gráfico que vai deixar isso muito claro. O poder de nos transformar na direção do progresso com relação à inteligência e o sentimento, talvez seja a maior oportunidade que nós já tivemos neste globo. É uma grande bênção. É muito duro, mas é uma oportunidade muito grande e somos chamados todos a exercitar
essas bênçãos que nós temos, que é a nossa inteligência e o nosso sentimento. Então, o que nos diz o Livro dos Espíritos com relação por que Deus permite que isso aconteça e nós temos como prevenir? E os Espíritos são categóricos. Esses eventos acontecem para que a humanidade progrida mais depressa, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E o que me vem à cabeça, meus amigos e amigas, nesse momento, é a Idade Média. A Idade Média, para quem estudou a Idade Média e para quem quer um ponto de vista espiritual, espírita sobre a Idade Média, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel destrincha isso muito bem. Emmanuel diz que nós passamos 1.200 anos de trevas. 1.200 anos de trevas, onde ficamos literalmente empacados do ponto de vista evolutivo. E essas guerras, essas tragédias, pandemias são necessárias para nos retirar dessa situação de empacamento, para nos progredir intelectualmente e moralmente. Mas temos que progredir intelectualmente primeiro, porque o ignorante, o não educado não que não tenha ido para a escola, né? Porque os grandes espíritos que nós conhecemos hoje, seja Divaldo, seja Chico, seja Madre Teresa, seja Gandhi, são espíritos altamente educados. Talvez não tenham ido na escola aqui, na Terra, nessa vida. Mas alguém tem coragem de chamar o Divaldo de ignorante? Um espírito que, apesar de todo o auxílio que ele recebe da espiritualidade, claramente traz em si uma bagagem intelectual impressionante, porque os espíritos nos falam, os espíritos não podem fazer mágica, os espíritos só conseguem trabalhar com o médium que traz a matéria-prima dentro dele. Isso quer dizer que o Divaldo é um espírito que é muito evoluído intelectualmente. A gente consegue ver isso, né, em qualquer contato com ele. Nessa vida, ele se dispôs a colocar toda essa bagagem intelectual para nos auxiliar a progredir moralmente. Mas os espíritos nos falam, essas situações vêm para que a gente aprenda a progredir. Podemos prevenir? Sim, até porque muitos flagelos são resultado da nossa própria imprevidência, né? Não foi Deus que criou, fomos nós mesmos. Tem até debate sobre o vírus, não vou entrar em debate, mas mesmo que a espiritualidade ou Deus tenha permitido que isso aconteça, tem uma razão muito grande. O conhecimento e a experiência vão permitir que a gente previne e remedie se não formos negligentes. A pandemia é um caso típico onde nós não tivemos como prevenir, mas tivemos e estamos remediando, até de forma muito rápida, se olharmos a história. Eu queria mostrar esse gráfico aqui. Ninguém precisa ficar desesperado aqui, falando, não estou entendendo nada, Eduardo. Eu vou explicar aqui em 2 ou 3 palavras aqui, é muito simples. Lado esquerdo, ele mostra o tamanho do desastre em dólares. Quanta catástrofe, né, quanta destruição foi criada por eventos geológicos e hidrometeorológicos. Quer dizer o que hidrometeorológico? Furacões, por exemplo, tsunamis. Então você vê, ao longo das décadas, ali embaixo são as décadas de 56 a 65, 66 a 75, etc. A quantidade de destruição física tem aumentado, principalmente nas catástrofes de furacões, tsunamis, né? São a quantidade, por quê? Porque nós temos mais prédios para ser destruídos também, né? Nós temos mais estruturas para serem destruídas. Então, o estrago material tem aumentado. No lado direito, esse gráfico mostra a quantidade de mortes que vem acontecendo por causa desses mesmos desastres em milhões de pessoas. E você vê aqui, indo da esquerda para a direita, que o número de mortes tem caído, principalmente em desastres hidrometeorológicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos conseguido usar nossa inteligência para prevenir e remediar e salvar vidas. Que mesmo que a gente não fale e que a notícia não
incite esse sentimento em nossos corações, os homens e mulheres inconscientemente estão querendo salvar as vidas, que em si próprio é uma demonstração de amor e fraternidade muito grande. Nossa preocupação coletiva é proteger as vidas, que a gente não sofra e não perca, apesar das grandes catástrofes. E o que a gente vê, então, nesses grandes desastres é o quê? São os milagres e os heróis anônimos. A emoção de um trabalhador, por exemplo, um bombeiro, conseguir salvar um bebê nos escombros, né, de um ataque de guerra, por exemplo. Esse momento é precioso, onde a gente enxerga a emoção das pessoas de ter protegido uma vida, né? Ali, um bebê, um milagre, um bebê de 4 meses de idade, que no tsunami do Japão em 2011 foi arrastado dos braços dos pais. Imagine o desespero dos pais terem a sua criança varrida por um tsunami. E os bombeiros conseguiram retirar a criança e achar a criança. Então, olha que milagre que é. E isso, né, é o valor da vida. E as histórias, né, que nos inspiram. Eu não sei se alguém lembra desse filme aqui, o The Impossible, que é um filme que passou não sei quando, mas ele falou sobre o caso real de 5 membros da família Bennett, né, que estavam ali no tsunami na Ásia em 2004, na Tailândia, foram afetados, se perderam um do outro e no final conseguiram se reunir. Então, apesar da tragédia, a inspiração é muito grande, né? Por quê? Porque a providência tem um plano. Então vamos lá. Então Kardec quis saber mais uma vez. Kardec perguntou o seguinte: porque os espíritos só falavam da inteligência, ele queria saber, peraí, mas não seriam os flagelos igualmente provas morais para o homem? Para porem-no a abraços com as mais aflitivas necessidades? Eles falaram de novo, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. A espiritualidade continua insistindo. Por quê? Porque nós não podemos ser bons antes de entendermos a diferença entre o bem e o mal. E para entendermos a diferença entre o bem e o mal, nós temos que aumentar a nossa inteligência. Nós temos que nos desenvolver intelectualmente para podermos ser bons. Olha que interessante. E aí sim, temos a oportunidade de demonstrar a nossa paciência e resignação ante a vontade de Deus. Porque entendemos que o que está acontecendo é necessário e é o melhor para nós. E nos dá o ensejo de manifestar o nosso sentimento de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não deixamos o do egoísmo nos dominar. Então, a pergunta que eu tenho para vocês, meus amigos e amigas, antes de perguntar, desculpe, eu falei que eu ia mostrar um gráfico aqui, voltando aqui, acho que o que o Mauri falou há um tempo atrás aqui no nosso estudo. Novamente, não quero que ninguém se perca aqui no gráfico. Eu quero mostrar o seguinte. Esse gráfico mostra as maiores pandemias da história do mundo e qual o percentual da população que desencarnou na pandemia. A primeira, lá em cima, é a peste negra. A peste negra, na época, nós tínhamos 400 milhões de habitantes, no ano de 1300, né? Peste negra clamou mais de metade das vidas da população da época. Seria o equivalente, hoje, a gente perder quase 3 bilhões e meio de pessoas para a pandemia. Então, olhe só, isso foi em 1300. 700 e poucos anos depois, nós temos o Covid, que teria a capacidade, talvez, de causar uma destruição em número de vidas semelhante. E o número de vidas que o Covid, né, tomou, que ainda assim são impressionantes e são muito duras para nós, mas são ainda uma percentual infinitamente menor, né, 0,04% da população do mundo hoje. O que significa o quê? Que nós hoje temos uma capacidade logaritmicamente, né, maior, exponencialmente maior, de nos unirmos, nos mobilizarmos,
resolvemos o problema antes que o problema se torne uma calamidade terrível. Ainda é uma calamidade muito grande, mas comparativamente, quanto progresso foi feito no nosso mundo, né, nesses 700 anos, e hoje, como nós enxergamos isso com outros olhos do ponto de vista sentimental, do ponto de vista de sentimentos. Nós temos olhos muito mais brandos, corações muito mais brandos e uma perspectiva completamente diferente da que nós tínhamos há 700 anos atrás, onde naquela época cada um para si, Deus para todos, né? Não existia o conhecimento do mundo global, as necessidades eram muito mais básicas. Estamos chegando ao final, minha gente. Estamos aqui nos últimos 10 minutos. Então eu queria perguntar o seguinte: a doutrina é esclarecedora e acolhedora. Então, a minha pergunta é: a sua inteligência está satisfeita? A doutrina traz a explicação lógica de por que tudo acontece? Vocês ficam à vontade, quiser usar o chat, pode falar, né? Para mim, ela traz, né? A doutrina esclarece logicamente o porquê das coisas. E como foi falado a Kardec, né, que o Espiritismo era uma das 3 revelações. Por quê? Porque o mundo estava preparado para receber o Espiritismo. Isso quer dizer o seguinte: nós já tínhamos inteligência suficiente para receber as verdades espirituais, né, para que a gente pudesse compreender como as coisas funcionam, as leis de Deus. Mas aí o trabalho que começaria seria o trabalho do coração. Então a pergunta é: o seu coração está satisfeito? O meu não está. A minha inteligência está, mas o meu coração não está satisfeito. E eu deixo que vocês aí reflitam, porque nesse momento é onde somos chamados a exercitar o sentimento, porque não mais precisamos, nessa fase, nos atrapalharmos com o conhecimento intelectual. Já temos bastante conhecimento intelectual para conseguirmos fazer o que já fizemos, conseguir trabalhar no resultado para a vacina, né, por exemplo, e para solucionar a questão da pandemia e para solucionar, inclusive, as questões econômicas que vão surgir da pandemia, que são desafios muito grandes. Mas e o nosso coração? Nosso coração ainda está na fase lá inicial, né, de nós começarmos a despertar através dessas dificuldades para a realidade verdadeira da vida. É onde a dor de estarmos distantes, é onde a dor de perdermos alguém que amamos, é onde, né, a alegria que nós sentimos quando nos reunimos de novo, por exemplo, faz com que a gente aprecie o valor da amizade, né, o valor de estarmos juntos. É uma coisa incrível, não? A gente sempre assumiu, né, como o americano fala, a gente took for granted. E a Carolina aqui falando, a inteligência emocional é o desafio maior, sem dúvida. Essa é o próximo grau da inteligência. A inteligência intelectual já cobrimos. Agora temos que trabalhar na emocional, e a autora Dana Zohar fala da inteligência espiritual, que vai além da inteligência emocional, né? Que acho que foi o Daniel Goleman falou muito sobre a inteligência emocional. A Dana Zohar fala muito da inteligência espiritual, que nós temos que ir. Por quê? E por que disso? Porque nós já estamos preparados, né? Esse é o porquê. Nós já chegamos na hora. Tudo vem na hora certa. Estamos na hora de despertar emocionalmente, né? E com isso, eu vou pedir ao meu amigo Henrique para que nos leia uma mensagem que se chama Provações de Surpresa, do livro Estude e Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que tem os espíritos André Luiz e Emmanuel. Nesse caso, aparentemente, essa passagem foi atribuída a André Luiz. Henrique, você poderia fechar para a gente com a leitura? Claro, amigo, claro, posso sim. Você está me ouvindo? Perfeitamente.
Tá bom, vamos lá. Provações de surpresa. Inquietações na Terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós, ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos as que nos povoam o corpo, na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinas indesejáveis. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e as imanifestas, as injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos. São aquelas que nascem do imprevisto. Deflagraram, por vezes, quando nos acreditávamos em segurança absoluta. Caem à feição de raio fulminativo, retalhando emoções ou desajustando pensamentos. São as notícias infaustas, os golpes morais que nos são deferidos, não raro involuntariamente pelos que mais amamos, os desastres de consequências indefiníveis, os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações. Não podemos esquecer estas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que, em frequentes episódios da existência, estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros, a fim de revelar a precisa habilitação no exame de ligeiros instantes. Entendamos que, numa hora de crise, não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entesouremos serenidade. Serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos, quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em moldes de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. André Luiz. Muito obrigado, meu amigo Henrique. Muito obrigado à paciência de todos vocês. Obrigado a Gisele, que me apontou esse texto que eu acho fabuloso. E, mais uma vez, Henrique, obrigado por ter lido para a gente. Bom, Eduardo, quem tem que falar obrigado, agradecer, somos nós. Você trouxe uns aspectos diferentes da última vez que a gente viu, então acho que ficou enriquecido o assunto. E, de novo, o título é um pouco assustador, mas a gente, com o tempo, vai vendo que os benefícios, né, das provações que a gente passa, e principalmente por essas situações que a gente não tem controle. Então, muito obrigado, amigo Eduardo, e por todos aqueles que contribuíram, né? Nós vamos passar para as irradiações coletivas, depois dos avisos, mas eu queria pedir um favor. Nós temos, se eu não me engano, 42 conexões. Se aqueles que estiverem no chat puderem responder quem não está em Houston, só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas são de Houston e não são de Houston. Se pudesse responder no chat, a gente agradeceria. Mas nós vamos chamar, de novo, para as irradiações coletivas, o nosso querido amigo Valmar Domingues. Por favor, Valmar. Pois não, Antônio. Vamos lá, bom dia a todos também. Obrigado, querido Edu, pelo estudo dessa manhã. Estudo profundo, sem dúvidas, né, que nos traz reflexão, muito aprendizado e esperança para aplicarmos em nossas vidas, em nosso dia a dia. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso querido Mestre, pela oportunidade de doação que nos é oferecida nesse momento. Que possamos abrir os nossos corações e nos colocarmos à disposição para sermos instrumentos de luz, amor, paz e equilíbrio. Iniciemos a nossa irradiação de hoje mentalizando um buquê de rosas em nossas mãos. Rosas que estaremos distribuindo e que estarão se multiplicando neste momento especial de oração. Em cada rosa temos presente irradiações de amor, de paz, de equilíbrio e o bálsamo
que todos nós precisamos para seguirmos o nosso caminho de evolução. A primeira rosa que vamos entregar é para nós mesmos, para que possamos ter os nossos dons fortalecidos e para que possamos ter a nossa luz interior sempre acesa, a fim de iluminarmos não somente o nosso caminho, mas o caminho das pessoas que nos cercam em nossas vidas. A próxima rosa deixamos em nossa casa, o nosso porto seguro, o lugar aonde nos refazemos e descansamos. Que essa rosa possa emanar irradiações, protegendo o nosso lar materialmente e espiritualmente. O nosso lar que para muitos de nós segue sendo o local de trabalho e escola nos dias de hoje. Mas nesse momento em que muitos voltam a trabalhar e estudar presencialmente, que possamos deixar também uma rosa cheia de equilíbrio e paz em nosso local de trabalho e estudo. Oferecemos agora uma rosa a cada um dos nossos familiares e amigos. Que todos possam receber as bênçãos e o bálsamo que elas irradiam. Que elas possam tocar e envolver a cada um, trazendo conforto, trazendo paz, saúde, trazendo tranquilidade e tudo mais que cada um necessite. Que possamos agora levar rosas também aos moradores de rua, aos hospitais, aos asilos, às casas de repouso, aos orfanatos, às prisões e a todos os locais onde sabemos da necessidade de que este bálsamo traga esperança, traga entendimento, compreensão, dedicação e resiliência. Que possamos também oferecer uma rosa cheia de radiação a cada trabalhador e voluntário destes locais, pessoas que se dedicam ao cuidado dos outros sem medir esforços. Oferecemos com carinho uma rosa a cada pessoa que está adoecida, seja com Covid, com câncer ou qualquer outra doença nesse momento. Uma outra rosa oferecemos também para cada pessoa que sofre de depressão, que sofre sem pedir ajuda ou sem ter a ajuda que necessita. Que a irradiação dessa rosa possa trazer a elas o conforto necessário para que se abram e para encontrarem a tão necessária ajuda que buscam. Damos uma rosa também a cada suicida. Rosa que leva a irradiação de luz, de fé e de compreensão para que possam se recuperar e entender os desafios do caminho de evolução que cada um terá que seguir. Uma outra rosa colocamos na nova sede física do Sunrise. Que essa rosa possa irradiar a paz, o equilíbrio, a orientação necessária e tudo mais para o nosso futuro trabalho nesse novo local. Entregamos também uma rosa para cada governante, para cada líder, para que possam sempre ter o discernimento em cada decisão que tomem, para que busquem sempre o bem comum como objetivo em cada passo tomado. Uma rosa também oferecemos a cada um que reencarna, e também para cada um que desencarna em nosso planeta. Que essa irradiação possa ajudá-los no ajustamento para a nova jornada que iniciam, dando força e entendimento para percorrerem o caminho a seguir. Oferecemos agora uma rosa a cada nome que temos em mente e para cada nome colocado em nossa caixinha virtual. Que todos possam ser envolvidos pelas irradiações de amor e carinho enviados nesse momento. E agora, nos aproximando da parte final dessa irradiação, que possamos derramar pétalas de rosa em nosso querido Brasil, em nosso querido Estados Unidos, e em cada país desse nosso querido planeta Terra. Que essas rosas sejam o bálsamo para cada habitante, encarnado e desencarnado. Que todos possam ser envolvidos, sentindo o carinho e a paz que enviamos nesse momento. Que essas pétalas de rosa possam transformar e preparar essa nossa linda morada para as mudanças que estão a caminho. Que ela possa ser o terreno fértil, onde as sementes do amor, da paz, da evolução e da regeneração possam germinar e dar frutos para a sequência de nossa evolução. E, finalmente, oferecemos uma rosa ao nosso anjo guardião, que segue sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos direcionando para o melhor caminho.
que estas irradiações de agradecimento e carinho possam envolvê-los nesse momento. Enfim, mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, e a todos os mentores do Sunrise pela oportunidade e pelo suporte, damos por encerrado neste momento a irradiação e a oração do dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, amigo Valmar, pela irradiação, por nos conduzir nesse momento de doação. Nós vamos chamar a nossa querida Claudinha para os avisos de hoje. Estão me ouvindo, Antônio? Estão me ouvindo? Muito bem. Ok. Bom domingo a todos. Uma data importante que nós gostaríamos de trazer hoje é que no dia 8 de agosto nós não teremos atividades virtuais nesse dia. Então, portanto, daqui a 2 domingos nós não estaremos aqui nos reunindo neste horário, porque neste dia nós estaremos fazendo uma organização da nossa nova sede, que aqui está o endereço para os nossos amigos que se encontram aqui em Houston. Essa será a nossa nova sede, que nós faremos um open house, né, onde nós nos encontraremos pela primeira vez no dia 15 de agosto nessa sede. Essa sede tem uma localização central, como vocês viram no mapa, no endereço anterior, fica perto do NRD, do lado da Freeway 610, e tem uma localização central e é um espaço compartilhado, né? Achamos essa opção de um custo mais baixo, onde nós faremos o uso do espaço apenas, a princípio, nos domingos, né? Os nossos estudos semanais. Portanto, para os nossos amigos que não se encontram aqui em Houston, nós continuaremos também com os estudos online. Às terças-feiras, com o Livro dos Espíritos, às quartas-feiras, com reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso querido grupo de irradiação também continuará virtual durante a semana. Estamos estudando opções para os nossos amigos que não se encontram em Houston com relação aos nossos estudos de domingo. Portanto, em breve, talvez, teremos uma solução para os domingos. No dia do Open House, nós faremos um evento para toda a família, no dia 15 de agosto. Portanto, convidamos a todos os nossos amigos a nos visitarem nesse dia. A partir do dia 22 de agosto, daí nós começaremos com um cronograma, com o nosso horário, onde de 9h15 às 10h15, nós teremos o ESD, assim como, né, tínhamos virtualmente, de 10h30 a 11h30, com os estudos públicos para os adultos e evangelização para as crianças. E vamos começar com um grupo novo, os nossos adolescentes. Agora nós teremos um grupo de 12 a 15 anos e um outro grupo que será de 16 anos para cima, que será em inglês, incluindo também adultos, né? E depois teremos passes, orações finais, água fluidificada e a nossa irradiação, assim como fazemos aqui virtualmente. E nós teremos uma pequena cozinha para a venda de quitutes e teremos o encerramento, fechamento oficial a 12h30. Então, convidamos a todos para nos visitarem na nossa nova sede. No mais, quem tiver qualquer pergunta, por favor, nos envie por e-mail, comunicação@sunrisespiritist.org. Muito obrigada e um bom domingo para todos. Muito obrigado, Claudinha. Novamente, muito obrigado a todos que participaram e que tenhamos um abençoado domingo, uma semana protegida com muita luz.